Eu lembro que na última aula eu cheguei a comentar com vocês o que é a termodinâmica, né? Que é fazer um gás trabalhar para ti. Mas eu não fui além. Hoje vamos avançar uma gota a mais aqui. Olha só que interessante. Mais uma vez nós temos um cilindro, um pistão e aqui dentro tem gás. É exatamente o que acontece dentro do motor do carro que nós vamos estudar aqui. Só que os carros têm 4 desses geralmente, né? São 4 cilindros na maioria dos carros, né? Tem carro com 16 cilindros, mas carro normal, 4 cilindros. Como? Tem a ver com a cilindrada. Então um carro 1.0, por exemplo, quer dizer que a soma dos 4 cilindros dele cabe 1 litro de mistura combustível-ar, certo? Um carro que é, ou seja, cada cilindro vai ter só 250 mililitros de volume. Um carro que é 4.0, com uma cilindrada de 4.0, cara, cada cilindro dele já vai caber 1 litro. Imagina o volume de combustível que cabe em cada cilindro, é equivalente ao motor inteiro de um carro 1000, certo? É por isso que o carro 4.0 vai ter muito mais poder, muito mais potência do que o carro 1.0. Mas não 4 vezes mais, tá, gente? Não é assim diretamente. E com certeza, como vai ter mais combustível caindo no cilindro, vai ter um gasto muito maior. Certo? É exatamente isso. Bom, olha o que eu vou fazer, galerinha. Eu vou jogar calor para esse gás. O que tu acha que vai acontecer quando eu jogar calor para esse gás? As moléculas ficam mais agitadas, batem com mais força no êmbolo, fazendo com que o êmbolo suba. Tudo bem para vocês? Se alguma coisa empurrou o êmbolo para cima, teve que fazer uma força. E se fez uma força durante uma certa distância, é porque houve realização de trabalho. Como é que era a fórmula do trabalho? Deixa eu ver. Trabalho é força vezes distância, cosseno do ângulo para fazer a decomposição. O problema é que nós não sabemos a força que um gás exerce num recipiente, geralmente. A gente sabe é a pressão. E o que é a pressão? Força sobre área, multiplica por A ambos os lados. Eu posso substituir a força que o gás exerce por pressão vezes área. Que área? É a área do êmbolo, ó. Vou virar para ti, redondinha, tá vendo? Essa distância é o quanto o êmbolo subiu. E eu te pergunto, se o êmbolo foi para cima e a força que empurrou ele foi para cima, qual é o ângulo entre a força e o deslocamento? 90. Assim é 90. Ah, tá. Zero, né? Tá vendo? Quer dizer que é cosseno de zero. Quanto é que é o cosseno de zero? 1. Seno de zero é zero. Cosseno de zero é 1. Só tem mais um detalhe. O que a geometria diz pra gente que é área da base vezes a altura? Se eu pego a área da sala e multiplico pela altura, é o que da sala? A área da base vezes a altura. É o volume. Parabéns, garoto. A área da base vezes a altura é volume. Só que não é o volume do cilindro todo, né? É só o volume que aumentou. Concorda comigo? Por isso eu vou chamar o A vezes D de ΔV. Variação do volume. Olha, só com essa forma dá para entender porque o carro 4.0 é mais poderoso, gera mais trabalho que o carro 1.0. Se os carros não são turbinados, ambos vão ter a mesma pressão no interior do pistão, na hora da explosão, praticamente. Então a única coisa que vai mudar é a variação do volume. Se o pistão do carro é pequenininho, ao oscilar varia pouco o volume. Gera menos trabalho do que um pistão grandão, que ao oscilar gera uma variação de volume muito maior. Quanto maior o volume dos cilindros, maior vai ser o trabalho, desde que a pressão seja a mesma. Essa fórmula só tem uma limitação grave. Ela só serve para pressão constante. E eu te pergunto, quando um carro explode lá dentro do pistão combustível, a pressão permanece constante, será? Porra, dá uma aumentada brutal na pressão, né? Ou seja, essa fórmula ela só vale para transformação isobárica. Se a pressão variar, a fórmula vira lixo. Aí nós temos que fazer um gráfico da pressão versus o volume. E aí, se a pressão variou, adivinha o que eu calculo do gráfico para poder obter o trabalho? Área. Mais uma vez, a área do gráfico vai significar algo importante para a gente. E nesse caso significa o trabalho. A área do gráfico P versus V
é o trabalho. O que é pressão mesmo? De onde que vem a pressão que um gás exerce no recipiente? O calor que ele recebeu. Do choque das moléculas, tu concorda comigo? Essas moléculas se chocando geram uma certa força. Faz sentido então falar em pressão negativa? Uma molécula pode bater no recipiente, se agarrar na parede e puxar a parede? Não faz sentido, né? Só faria sentido pressão negativa numa situação mais absurda. Vou criar uma. Vou fechar a sala em duas, hermeticamente fechadas, estanques, não vaza nada, não vaza gás. Eu vou dizer que vocês aqui estão numa pressão de 0 otávios. Uma homenagem a mim mesmo. Então eu criei uma escala de pressão. A escala mais babaca de todas, otávios. E aqui é 0 otávios. Tudo bem? Vocês estão bem, né? Porque é uma atmosfera 0 otávios. Porém, essa galera que estava lá de cá, eu vou pegar uma motobomba e vou tirar um pouco de ar. Não vai asfixiar ninguém, só um pouquinho. O que aconteceu com a pressão aqui? Diminuiu em otávios, ela seria uma pressão... Concorda contigo? Concorda comigo? Que eu concordo contigo. Certo? Galera, se essa aqui é 0 e essa aqui ficou menor que essa, com certeza essa aqui é menos alguma coisa, otávios. Só ficou negativa porque um babaca disse que onde não era 0, era. Aqui não era 0, mas ele disse é 0. Tudo bem para vocês? Essa unidade que eu criei é uma unidade absoluta ou relativa? Relativa. Portanto, pressão relativa negativa faz sentido. Agora, pressão absoluta negativa seria equivalente a dizer que a molécula você está agarrando e puxando a parede do recipiente. A molécula não faz isso, ela só se choca. Logo, este valor, que é uma pressão absoluta, será sempre o resultado. Quem é que vai definir o sinal do trabalho, então? A variação do volume. Quando que o trabalho vai ser positivo, quando que o trabalho vai ser negativo? Quando que a variação do volume é positiva, quando que a variação é negativa? Se ele aumentar, claro, final menos inicial dá positivo. E se o volume diminuir, final menos inicial dá. Quando um gás se expande, ele realiza trabalho, a gente chama o trabalho de positivo. Quando um gás é comprimido, ele recebe trabalho, a gente chama o trabalho de negativo. Só isso. Só para eu poder finalizar. Quanto tempo eu tenho? Eu preciso de 5 minutos. Depois, se alguém tiver alguma duvidazinha, eu fico um pouquinho mais. A gente bate um papo. Olha só. Eu sou o primeiro fabricante de máquinas a vapor do mundo. Conheçam, James Watt. Eu estou lá trabalhando no meu laboratório. Fabriquei uma máquina a vapor, que na verdade é um pistão, cara. É um pistão com um cilindro. Pelo amor de Deus. Eu vou lá, uso toda a minha matemática para descobrir que eu joguei 1000 joules de energia no gás. O que vai acontecer com o gás quando ele receber 1000 joules de calor? Vai tender a se expandir, né? Ou seja, concorda comigo? Aí eu vou lá e vejo a minha máquina se expandindo e realizando o trabalho. Eu fico todo bobo. Funcionou. Aí eu vou medir. Eu meço e descubro que a máquina só me liberou em trabalho. Eu joguei 1000, só me devolveu 200. Tá faltando quanto? 800. Cadê? Cadê esse 800? Eu joguei para quem os 1000? Eu joguei para quem os 1000? Para o gás. O gás devolveu quanto se expandindo? Aonde estão meus outros 800? Tem que ter ficado no gás, né, galera? Concorda comigo? Ou seja, as moléculas estavam... Recebeu 1000. Na hora que se expande, ela não volta a se acalmar que nem originalmente. Ela fica um pouco agitada, resta um pouco da agitação. Um pouco, caramba, resta um monte da agitação dentro dela. Nesse caso, é mais ou menos o que acontece com o carro do teu pai, cara. A cada R$1000 que ele gasta em combustível, só 200 pilas são usados para ele para cima e para baixo. 800 ficam presos no gás, que é jogado pelo cano de descarga. Que merda! É por isso que carro de combustão não vai ser o carro que tu vai usar na tua vida adulta. Os carros serão elétricos. A cada R$1000 que tu joga no carro elétrico, ele aproveita 800 ou 900 reais. Certo?
Então tu vê, né? Aproveitem os carros de combustão interna porque não vai durar muito. Não faz sentido gastar R$1.000 para aproveitar 200. Certo? Não necessariamente. O carro mais rápido do mundo atualmente, se não me engano, é um elétrico, que faz de 0 a 100 em 2 e poucos segundos. Claro! É exatamente o que a gente levantou na outra sala. É a indústria automobilística, é a indústria do petróleo que não tem o menor interesse. Aí uma colega fez uma colocação muito bonita também. Professor, mas se todos os carros fossem elétricos, onde é que havia energia para recarregá-los? Realmente ia faltar energia, né? Só que valeria a pena pegar gasolina, queimar num único motor gigantesco, todo reguladinho, todo perfeitinho, aí perder uma vez só esses 20... Aliás, se o motor é todo reguladinho, a gente consegue chegar até 50% de aproveitamento. O problema é ficar acelerando, desacelerando, é isso que vai gerando falta de economia. Ou seja, valeria a pena mais fazer um super motor de combustão interna, queimar um monte de gasolina nesse motor para gerar energia elétrica e abastecer carros elétricos, certo? Valeria a pena fazer isso. Claro que isso só vai acontecer depois que o nosso petróleo estiver diminuindo, né? Na hora que as empresas permitirem. Tu vê, o capitalismo é bom, mas tem coisa que tem efeito colateral absurdo. Peraí, já que essa energia ficou dentro do gás, eu vou chamar de energia interna do gás, que a gente vai chamar de U. Por isso que a fórmula matemática da primeira lei é assim, ó. O calor que eu jogo para o gás se transforma em duas coisas. Trabalho, que é a parte que eu gosto. E que merda, varia a energia interna, isso aqui é lixo. E como ocorre bastante variação de energia interna, os motores de combustão interna não são uma boa opção para o nosso futuro energético. Beleza? Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Não usem drogas, usem preservativos, que o Brasil vá para as quartas. Vai ser foda, o chileno vem que vem, cara. Chileno mascador de coca e